reverendo, tê-lo conosco. Deus o abençoe. Que a palavra do Senhor seja anunciada. Amém, amém, amém. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor continuem sobre a vida de cada um de nós. Amém? Para mim é um privilégio imenso estar com os irmãos aqui na Igreja Presbiteriana Silva Jardim nesta noite. Eu gostaria de parabenizá-los pelos 100 anos de igreja. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu quero agradecer o honroso convite ao reverendo Levi e ao saudá-lo, saúdo toda a equipe pastoral. Também quero saudar os amados do conselho nesta noite, que nos recebem com tanto carinho aqui. Que Deus continue a derramar sobre esta preciosa igreja bênção sem medida. E olhando para a aparência de vocês, para quem tem 100 anos de idade, vocês estão muito bem. Parabéns, né? Deus abençoe ricamente a vida de vocês, que Cristo continue a ser exaltado aqui na vida desta igreja tão preciosa e tão importante na capital paranaense. Tive o privilégio de conhecer o reverendo Levi quando viajamos juntos para a Coreia no ano de 2015. E lá se vão 11 anos, hein, pastor? Louvado seja Deus pelo pastorado abençoado que o reverendo tem realizado aqui, junto com toda a liderança de vossa igreja. E sem mais delongas, eu quero convidá-los nesta noite a abrir comigo a santa palavra do Senhor, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Mateus, capítulo de número 15, nós leremos a palavra do Senhor a partir do versículo de número 21. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo de número 21. E eu convido você a que se coloque de pé, por reverência à santa palavra de Deus. Eu já tirei meu celular aqui, deixei no modo avião, porque Jesus não vai me ligar. Ele vai falar comigo na pregação nessa noite. Nem vai mandar mensagem no WhatsApp, nem no Insta, nem no Face. Também não vai fazer o mesmo com você. Então fique atento à pregação da palavra de Deus nesta noite, porque na igreja presbiteriana nós acreditamos que Deus fala conosco quando a Escritura é exposta. Assim diz a palavra do nosso Deus. Mateus 15, a partir do versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, que estás nos céus, toda honra e glória sejam dadas ao teu santo nome. Não há outro Deus além de ti. Só tu és o único e verdadeiro Deus. E nós somos totalmente dependentes do Senhor. Ousamos, ó Deus, adentrar em culto a sala do trono, porque o nosso grande sumo sacerdote nos consagrou pelo véu que é a sua carne, e por causa disso, nós podemos, por causa da obra dele, entrar diante do trono da graça, para obter socorro, graça e misericórdia para a ocasião oportuna. Nessa noite, ó Pai, a nossa atitude diante de Ti é bater no peito e dizer: ser propício a nós, pecadores. Nenhum de nós tem justiça própria. Todos nós fomos aceitos diante do Senhor por causa da justiça de Jesus, que foi, ó Deus, ó Pai, considerada sobre nós no momento em que cremos nele. Ó bendito Deus, te agradecemos por esse grande Redentor que enviaste
a nosso favor. E por causa dele, então, Deus, que o teu povo todo esteja perdoado nesta noite. Que nada faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós. E que tenhamos um encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus, por meio da exposição das Escrituras nesta noite. Ó Deus, esse é um evento, ó Pai, que clama pela restauração das famílias. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia das famílias do teu povo. Intervém, Deus, dos casamentos, Deus, ó Pai. Restaura o amor entre marido e mulher. Ó grande Deus, converte os filhos desviados para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, abençoa os filhos da aliança, mantenha-os, ó Deus, firme no teu caminho. E, ó Deus, ó Pai, continua a sustentar a tua igreja, para que aqui haja famílias fortes, ó Deus, comprometidas com a tua palavra, que estão em aliança contigo e que vivem debaixo da tua bênção para a tua glória. Ó Deus, nos enche com o Espírito Santo enquanto ouvimos as Escrituras e abençoa-nos, deixa-nos conhecer-te mais. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, amados irmãos. Queridos irmãos, no ano de 1999, eu era seminarista no seminário JMC em São Paulo e tinha sob minha responsabilidade a plantação da igreja presbiteriana do Jaraguá. Hoje essa igreja está lá, perto do Pico do Jaraguá. E lá na nossa igreja nós tínhamos uma irmãzinha muito preciosa, cuja mãe era portuguesa e o marido dela também era português, mas ele não aceitava que aquela irmã fosse uma crente fiel. E ela buscava o Senhor intensamente em oração, orando pela conversão do seu marido. E certo dia eu estava pregando no culto antes da escola dominical, às 9 horas da manhã, e de repente na porta daquela congregação eu vi uma gritaria, um barulho, e os diáconos foram lá, e de repente aquele homem já estava bêbado às 9 horas da manhã, gritando: cadê minha esposa? Eu não aceito que minha esposa vá para a igreja, e fazendo um escarcéu na porta da igreja. Os diáconos o acalmaram, e ele entrou e assentou-se, e ouviu a mensagem que eu pregava naquele dia. E naquele dia, Deus me deu o privilégio de anunciar que nós somos pecadores, e só Cristo pode nos redimir de nossos pecados, se crermos nele como nosso único Senhor e Salvador. E de repente, então, no final daquela mensagem de manhã, eu convidei aqueles que creram em Jesus e o receberam no seu coração naquele dia para que se colocassem de pé e viessem à frente, que eu gostaria de orar por eles. E de repente, aquele homem veio à frente. Eu não dei um vintém por ele, irmãos. Eu falei: isso aí está cheio da cachaça logo cedo, né? Isso aí é pura emoção. Mas no outro domingo ele voltou. E no outro domingo ele voltou. E depois eu fiz discipulado com ele. E ele foi meu aluno na classe de catecúmenos. E ele se tornou uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Quando eu fui me casar com minha digníssima esposa no ano 2000, ele disse: pastor, Deus usou o senhor para me converter. E eu quero lhe dizer que o seu terno de casamento é responsabilidade minha. Vou dar o terno, vou dar o colete, vou dar a camisa, a gravata, a camiseta de baixo, a meia, o sapato, tudo, pastor, vai ser responsabilidade minha. E aquele irmão querido, quando nós saímos dali, eu fui pastorear em Santiago do Chile, onde fui pastor por 7 anos, permanecia fiel. Depois de 18 anos fora da cidade de São Paulo, eu fui pastor no Chile 7 anos, 10 anos na capital federal, em Brasília. Quando nós retornamos a São Paulo, eu recebo uma mensagem da esposa daquele irmão dizendo: pastor, eu gostaria de dizer ao senhor que hoje, depois de 18 anos, nós continuamos crentes. E eu gostaria de dizer que sou grato ao senhor por sua vida. Hoje nós somos membros da igreja presbiteriana de Pinheiros. O meu marido José é um homem de Deus, apoia a igreja, apoia os diáconos da igreja e tem sido uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem que era um rebelde, um perseguidor, veio a Cristo, porque Deus usou as orações de sua esposa, que não deixou de clamar por ele, mesmo quando ele a perseguia, porque ela queria servir ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela fé daquela mulher, que não desanimou, e orou, e esperou em Deus, e Deus, em sua soberania, converteu aquele homem como resposta às orações de sua esposa.
Eu quero lhe perguntar nessa noite, diante de uma história como essa, se o Senhor Jesus, nesta noite, fosse dar uma nota de 0 a 10 para a sua fé, que nota ele daria? Se o Senhor Jesus fosse dar uma nota de 0 a 10 para a sua fé, que nota ele daria? No texto que lemos, irmãos, nós encontramos o Senhor Jesus, depois de uma discussão com os fariseus, cansado de briga teológica, ele foi para a região de Tiro e Sidom, uma região de praia, fora da nação de Israel. E o texto nos apresenta uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, expressando a sua fé de maneira intensa no Senhor Jesus Cristo, a ponto de que no final da nossa narrativa, ele diga a esta mulher: ó mulher, grande é a tua fé. A palavra usada para grande no grego aqui é mega. Ora, irmão, se para o Senhor Jesus a fé dessa mulher era considerada grande aos meus olhos, ela é uma fé superlativa, ela é uma fé gigantesca, ela é uma fé exponencial. Se Jesus fosse dar uma nota para a sua fé, que nota ele daria? Ao olharmos para a narrativa do texto que o Senhor nos dá nesta noite, nós vamos aprender com essa nossa querida irmã, que eu quero abraçar lá no céu, como ter uma fé exponencial. Como ter uma fé exponencial. E inicialmente a palavra do Senhor nos diz: reconheça. Como ter uma fé exponencial, pastor? Reconheça. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz aqui em Mateus que essa mulher era cananeia. Marcos a chama de Ciro-fenícia. Ela não foi criada na sinagoga como os judeus eram em Israel. Ela não memorizou a Torá quando menina. Mas o Senhor Jesus vai para a sua terra, uma região de praia. E ela fica sabendo que ele está ali. E ela tem um sério problema, uma filha horrivelmente endemoninhada. Alguém aqui já viu alguém endemoniado? Levante a mão, por favor. É bonito ver alguém endemoniado? Não é. Agora imagine alguém horrivelmente endemoniada. A filha dela estava tomada por demônios. E ela fica sabendo que o Senhor Jesus está ali. Eu não sei se ele caminhava à beira da praia ou não, mas era bem provável, porque aquela era uma região de praia. E quando ela fica sabendo que Jesus está ali, ela vai gritando atrás dele, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Pasmem comigo, irmãos, ela não é judia, mas ela chama Jesus de Senhor. Ela o reconhece como seu Senhor, como soberano da sua vida, como seu único Senhor e Salvador. E se não bastasse, ela o chama de filho de Davi. E é impressionante porque nesse capítulo os fariseus questionavam a autoridade de Jesus lá no início. E essa mulher que nem judia é, que nem foi criada na igreja do Antigo Testamento, reconhece, irmãos, que Jesus Cristo é o filho de Davi. 1000 anos antes de Jesus nascer, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, Deus faz uma promessa a Davi, que mandaria um rei na sua família, na sua dinastia, na sua descendência, cujo reino seria sempiterno. E Deus diz a Davi: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E essa mulher, que não foi criada na igreja, simplesmente toma essa profecia e disse que Jesus é o filho de Davi, é o rei prometido, o libertador do seu povo, o Messias, o Salvador do mundo. Ela reconhece que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, é o seu Salvador, é o Messias prometido. E ao reconhecer isso, ela reconhece o seu próprio pecado, porque ela diz que carece de compaixão. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela reconhece que ela é pecadora, que ela carece da compaixão e da misericórdia do Senhor. E se o Senhor não tiver misericórdia dela, verdadeiramente não a escutará.
Mas além de reconhecer que Jesus é o Salvador do mundo e o seu Senhor, reconhecendo o seu próprio pecado, ela reconhece a sua grande necessidade diante do Senhor Jesus, quando diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Nós aprendemos, amados irmãos, com essa querida irmã, que uma fé exponencial, uma grande fé aos olhos de Jesus, é uma fé reconhecedora. Ela reconhece que Jesus é o soberano, o Filho de Deus, reconhece que é pecadora e reconhece que Jesus tem todo o poder para restaurar a sua vida. Se você quer ter uma fé exponencial, você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, é o Todo-Poderoso Deus, é o teu Salvador que morreu na cruz para pagar a tua dívida, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Você tem que reconhecê-lo como teu Senhor, como soberano Deus, como teu único Senhor e Salvador. Mas você precisa reconhecer que você é um pecador miserável, e se Deus for te tratar conforme os seus pecados merecem, Ele tem que lançar você no inferno da ira dele. Então reconheça o seu pecado diante do Senhor Jesus e peça que Ele tenha misericórdia de você. E reconheça que os grandes problemas que você não tem conseguido solucionar na sua família, na sua casa e nem na sua vida espiritual, só podem ser solucionados com a intervenção soberana e sobrenatural do Senhor Jesus em sua vida. Se você quer ter uma fé exponencial diante do Senhor Jesus, você precisa reconhecer. Reconheça, é o primeiro passo para quem quer ter uma fé exponencial. Irmãos, no ano de 2003, Deus me deu o privilégio de fazer um casamento em Santiago, em novembro. Em novembro já está ali se aproximando o verão, e em Santiago, nessa época do ano, anoitece muito tarde. Então, às vezes, 8 horas o sol está se pondo, às 20 horas aproximadamente. E eu fui convidado para fazer um casamento numa fazenda de um italiano, um engenheiro famoso na cidade de Santiago do Chile. Ele, um grande viticultor, e a moça que ia se casar pertencia à família dele. Uma fazenda belíssima, pastos verdejantes, belos pomares, uma casa no estilo colonial muito bem cuidada, e ele tinha muitas vinhas na sua fazenda e preparava o seu próprio vinho ali. E de repente, quando nós chegamos ali naquele casamento, um fim de tarde maravilhoso, a noiva entrou num carro de boi, uma cena pitoresca, irmãos, diante dos nossos olhos. Eu tive o privilégio de pregar naquele casamento, mostrando que aquele casamento era uma pequena figura do casamento cósmico, no qual o grande noivo é Jesus e a noiva é a igreja, e que Ele morreu na cruz para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. E obviamente desafiei os presentes a se arrependerem de seus pecados e crerem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Depois de algum tempo, quando eu terminei de pregar, me procurou um jovem homem na faixa dos 35 anos. Ele se apresentou a mim, me dizendo que era professor de filosofia de la Universidade de Chile, a mais tradicional do país. E ele disse para mim: reverendo, gostei muito do seu discurso, a palavra que ele usou em espanhol, de sua arenga, e o senhor pregou em nossa língua, e falou de sua fé, compaixão e intensidade, mas eu gostaria de lhe dizer algo. Eu tenho algo contra vocês, os cristãos. Eu falei: pois não, professor. Vocês cristãos são muito sanguinários. Vocês insistem em matar Jesus. Eu não sei por que vocês são tão desejosos por sangue. Jesus para mim é uma boa pessoa. Jesus para mim foi um filantropo. Jesus para mim foi o maior de todos os filósofos. Jesus para mim é um grande reformador social. Jesus é um mero exemplo, o maior de todos que eu devo seguir. Eu não preciso matá-lo, eu não preciso crucificá-lo, eu não preciso que ele derrame seu sangue na cruz. E justamente naquela época, amados irmãos, eu estava cursando mestrado em teologia, e na primeira matéria que nós tínhamos que ler de introdução à teologia, o professor pedia que nós lêssemos um livro maravilhoso de C.S. Lewis, chamado Cristianismo Puro e Simples. E naquele livro, Lewis disse o seguinte, que é impossível que você creia em Jesus como uma boa pessoa, é impossível que você creia em Jesus como um filósofo,
É impossível que você creia em Jesus como um filantropo. É impossível que você creia em Jesus como um reformador social. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse várias vezes que Ele é o próprio Deus. Ele citou no Evangelho de João mais de 7 vezes que Ele é o grande Eu sou, o nome de Deus. E Lewis disse o seguinte: se um homem disse que é Deus e ele não é Deus, esse homem é um charlatão. Se esse homem disse que é Deus e ele não é Deus, ele é um salafrário. Se esse homem disse que é Deus e ele não é Deus, ele é um mentiroso e talvez ele seja até um demônio. Então você não tem a opção de crer em Jesus fazendo uma projeção da sua própria imagem nele. Ou você crê que Jesus é quem ele disse ser, ou você tem que rejeitá-lo com toda a veemência. Então eu disse a ele: eu acho que o senhor está fazendo uma projeção de si mesmo no Senhor Jesus, professor. E usei o argumento de Lewis para ele: é impossível que o senhor creia em Jesus como um filantropo, como um reformador social, como um filósofo, como uma boa pessoa, porque só no Evangelho ele disse 7 vezes, eu sou. Só no Evangelho de João, ele disse que ele é o próprio Deus, ele disse que foi à cruz para morrer, para pagar os nossos pecados, ele disse que ressuscitaria, ele mandou seus discípulos pregarem o Evangelho ao mundo inteiro, ele disse que quem crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o senhor crê em Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, ou o rejeita como um charlatão, como um salafrário, como um demônio? Ele abriu o olho assim, irmãos, olhou para mim. Eu falei: eu gostaria de dizer para o senhor que Jesus não é um charlatão, não é um salafrário, não é um demônio. Ele é o Filho de Deus, que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. O senhor gostaria, querido professor, de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador nesse exato momento? Se o senhor crê que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelo senhor, o senhor vai ser perdoado de todos os seus pecados, vai receber a vida eterna, não vai ter dívida do tribunal de Deus, vai ter paz com Ele. E o Senhor Jesus vai entrar na sua vida para nunca mais sair. O senhor quer orar comigo para receber a Jesus? Ele falou assim: dá licença, reverendo, minha esposa está me esperando para jantar. E foi embora, irmãos. Que pena. Eu queria que ele tivesse recebido o Senhor Jesus. Mas nós precisamos, irmãos, se queremos ter uma fé exponencial, reconhecer quem é o nosso Senhor, reconhecer quem nós somos e o quanto carecemos de sua graça em nossa vida. Você reconhece que Jesus é o seu Salvador? Você reconhece os seus pecados diante dele? Você reconhece que só Ele pode trazer restauração sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família? Como ter uma fé exponencial? Em primeiro lugar, reconheça. Mas talvez você me pergunte, você que faz parte desse coral belíssimo, que cantou tão lindamente o Salmo 142, pastor, como ter uma fé exponencial? Em segundo lugar, o texto nos diz: persevere. Como ter uma fé exponencial? Persevere. A palavra de Deus, irmãos, nos diz que aquela mulher clamava. O verbo na nossa língua está no pretérito imperfeito. Ele dá a ideia de continuidade no passado. Ela não clamou uma vez só, ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E o Senhor Jesus, diferentemente de como reagia sempre quando era abordado, não fez caso do clamor daquela mulher. Ele caminhava incólume, impávido, inamovível em suas emoções, mas ela não queria nem saber, irmãos. Ela gritava, ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E eu não sei quanto tempo ela gritou, 5, 10, 20 minutos, meia hora, mas os discípulos, não por misericórdia, mas por incômodo, viraram para Jesus e falaram: Senhor, tem dó, manda essa mulher enjoada embora, ela não vai parar de ficar gritando atrás de nós.
E Jesus, irmãos, vira para eles e fala assim: agora, só vim para judeu. Eu imagino, o texto não diz, né? Mas ele provavelmente pode ter até falado: ó, depois vocês pregam o evangelho para o mundo inteiro. Agora meu ministério, antes da cruz, é só com judeu. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto ele está ali, diferentemente de como está sempre, parece endurecido, ela vem e se atira aos pés do Senhor e lhe diz: socorre-me. Essa irmã persevera. Ela é uma irmã perseverante. Com ela nós aprendemos que se queremos ter uma fé exponencial, nós devemos perseverar. Você está perseverando na oração pelo seu cônjuge? Você está perseverando na oração pelos seus filhos? Você está perseverando na oração para que Deus converta os seus familiares? Você está perseverando na oração para que Deus use a sua vida? Você está perseverando firme na fé, mesmo que todos em sua casa tenham abandonado o Evangelho? Você, meu querido irmão, persevera firme com Jesus todos os dias da sua vida? A característica de uma fé exponencial, irmão, é a perseverança. Com essa irmã, nós precisamos aprender a perseverar, mesmo que pareça que o céu está feito de bronze, e mesmo que pareça que o Senhor não está nos escutando. Nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que Ele é a misericórdia em pessoa, e enquanto houver vida, há esperança. E por isso, irmãos, nós temos que clamar, e perseverar, e lutar, e caminhar, clamando a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida todos os dias da nossa existência. Pastor Levi, quando eu estava no seminário, eu tive um colega que era filho de presbítero no interior do Brasil, filho temporão. A mãe dele já o teve com 45 anos de idade. Os irmãos mais velhos eram 20 anos mais velhos que ele. E ele, como menino temporão, muito mimado, na adolescência se desviou da igreja. Morava numa cidade do interior. E o pai dele era um presbítero muito respeitado naquela cidade. Mas, de repente, aquele moço se envolveu com bebida, se envolveu com drogas, com prostituição. E ele se tornou a vergonha do seu pai. Ele se tornou a tristeza da sua mãe. E ele me contava que ficou 5 anos desviado do Senhor Jesus. Mas ele disse que o que mais lhe impressionava é que todas as noites, quando ele voltava para casa, a mãezinha dele, ele começou com isso, ele tinha 15 anos, foi até os 20. Então a mãezinha dele, que já estava entre os 60 e 65 anos, ele disse que a encontrava ajoelhada no sofá ou na cama dele. Dormindo, ajoelhava, ele chegava: mamãe, o que a senhora está fazendo aí? Vai dormir na cama. E ela dizia: não, meu filho, eu estava orando por você. E ele me contou que depois de 5 anos, irmãos, ele saiu tentando se drogar. Uma noite, não conseguiu comprar droga de ninguém, não arrumou amigos para beber, nem uma mulher com quem se prostituir naquela noite. E ele disse que bateu uma angústia de morte no coração dele. E ele voltou para casa mais cedo querendo morrer. E quando ele entrou no quarto, às 10h30 da noite, a mãe dele estava de joelhos na cama dele, orando, dizendo: Senhor, eu não tive filho para perdição. Senhor, meu filho é filho da aliança, foi consagrado ao Senhor. Se ele não andar nos teus caminhos, eu prefiro que tu leves o meu filho, ó Deus. Mas ela dizia: Deus, tem misericórdia de mim, salva o meu filho, salva o meu filho, Deus, salva o meu filho, em nome do Senhor Jesus. E ele diz que quando ele viu sua mãe tendo um parto espiritual diante dos olhos dele, ele foi visitado pelo Espírito Santo de Deus, e ele caiu de joelhos naquele quarto, dizendo: Deus, me perdoa, eu tenho vivido uma vida longe de Ti, eu tenho sido a tristeza do meu pai, da minha mãe. Jesus, eu não tenho condição de mudar por mim mesmo, mas Senhor, salva-me, tem misericórdia de mim, transforma a minha vida, eu creio em Ti, Jesus. E aquele moço, irmãos, foi convertido no quarto, naquela noite, com sua mãe orando. Foi enviado para uma casa de recuperação, voltou para a sua igreja. No outro ano, liderou a mocidade da igreja, e o conselho o mandou para o seminário, e ele é pastor presbiteriano há mais de 25 anos. Graças a Deus, nunca teve uma recaída, e ele hoje, no interior, ama visitar
comer pão de queijo e tomar cafezinho com os crentes. Aleluia! Tudo porque uma mãe não desistiu de orar pelo seu filho. Mãe, não desista de orar pelo seu filho. Vô, não desista de orar pelo seu neto. Esposa, não desista de orar pelo seu marido. Você tem que orar e clamar. Deus soberanamente sabe como vai agir, quando vai agir e o que vai realizar. A sua missão é clamar, é orar, é lutar, é perseverar, é continuar sendo uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Eu quero lhe perguntar como é que está a sua fé. Você está firme na fé no Senhor Jesus? Como é que está a sua vida de oração? Você tem lido a sua Bíblia todos os dias? Você tem um relacionamento vivo e pessoal com Jesus todos os dias? Você poderia me dizer nessa noite que é um cristão cheio do Espírito Santo? A sua vida cristã é vigorosa, você é um crente fervoroso, você tem dado fruto, você tem pregado o Evangelho, você é uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Há muita gente que disse que um dia creu, que viveu momentos maravilhosos na igreja, mas depois saiu, se esfriou e mostrou que não tinha Cristo. A característica do cristão é que ele persevera pela graça até o fim. Que Deus faça de nós um povo perseverante. Amém, meus irmãos? Tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos dos problemas, tire os olhos de você mesmo. Olhe para o Senhor. Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Se você olhar para Ele, você vai perseverar. Que Deus te dê a bênção de perseverar, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Se Jesus fosse falar sobre a sua fé, o que Ele diria? Ele diria: ó, mulher, grande é a tua fé. Ou ele diria: ih, meu irmão, sua fé está bem ruimzinha. Está muito chuezinha a sua fé, minha irmã. Deus tenha misericórdia. Se o Senhor Jesus fosse classificar a nossa fé, o que Ele diria? Ele disse desta mulher: grande é a tua fé. Pastor, como ter uma fé exponencial? Em primeiro lugar, reconheça. Em segundo lugar, persevere. Mas como ter uma fé exponencial? Em terceiro lugar, seja humilde. Como ter uma fé exponencial? Seja humilde. A palavra nos diz, irmãos, que aquela mulher vem e se atira aos pés do Senhor Jesus. O texto usa aqui a expressão: ela, porém, veio e o adorou. A palavra usada para adorou no grego aqui significa literalmente que ela se prostrou de joelhos diante do Senhor Jesus. Daquele estilo que talvez os persas faziam, colocando a sua face no chão e se humilhando diante da presença dele. Ela veio e o adorou, mas eu imagino ela segurando nas vestes dele, dizendo: Senhor, me socorre. Então o Senhor Jesus se abaixa em direção a ela e diz para ela: minha filha, eu não posso tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Eu não respondo oração de cachorra. Imagine, minha irmã, se você fosse falar com o Senhor Jesus e Ele falasse assim para você: eu não respondo oração de cachorra. Dependendo da personalidade da senhora, a senhora ia falar: cachorro é a senhora sua, né? Mas essa mulher, irmãos, está disposta a ser humilhada pelo próprio Senhor. Ela disse: se o Senhor está me chamando de cachorra, Senhor, eu não tenho pedigree nenhum. Eu sou uma vira-latinha dessa da rua. Mas até o vira-lata é sustentado pelo Senhor. Ela diz: até os cachorrinhos, Senhor,
comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Se o Senhor diz que eu sou uma cachorrinha, eu sou mesmo, mas até a cachorrinha é sustentada pela bondade do Senhor que cai sobre a vida do seu povo. E aqui, irmãos, Jesus mostra que ele estava se contendo, porque a palavra nos diz, irmãos, que ele, do íntimo, amados irmãos, responde àquela mulher, exclamando: ó, mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E o nosso texto diz, irmãos, que exatamente naquele momento a filha dela ficou sã. Eu acho que não é pecado imaginar, irmão, que eu imagino que aquela capetaiada saiu toda gritando de dentro daquela menina, porque quando o Senhor Jesus dá a ordem, Ele é o soberano. Quando Ele brada: ó, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E naquele momento a filha dela ficou curada, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Essa mulher se humilha na presença do Senhor. Para o Senhor Jesus, uma fé exponencial não é a fé daquele que se acha melhor do que os outros. Não é a fé daquele que confia na sua própria capacidade. Não é a fé daquele que se deixa dominar pela soberba. Mas é a fé daquele que reconhece que não é nada diante do Senhor, que não tem direito de exigir, nem declarar, nem decretar nada diante do Senhor. É a fé daquele que se humilha, que bota a cara no pó e reconhece que se tem recebido alguma bênção, é única e exclusivamente por causa da graça, da misericórdia, da bondade e da infinita compaixão de nosso Senhor. Meus queridos irmãos, para Jesus, uma grande fé é a fé de quem se humilha na presença de nosso Senhor. Como ter uma fé exponencial, pastor? Seja humilde. A palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Irmãos, eu já vi pessoas se humilharem diante do Senhor e Deus trazer cura e restauração para a vida delas. Quando eu era pastor lá no Chile, nós tínhamos um oficial que nos apoiava muito no trabalho com os jovens, um presbítero precioso, pregava a palavra, um menino de Deus. Mas a esposa do moço era muito ciumenta. E quando ele ia pregar para a juventude, as moças se aproximavam para conversar com ele. A menina ficava louca, irmãos. Fazia barraco, a situação era complexa. O rapaz queria até desistir do oficialato. E de repente nós fizemos um acampamento. E num daqueles acampamentos nós pregamos sobre 2 Crônicas 7,14. E naquele acampamento Deus, por sua graça, nos visitou. E quando nós pregávamos: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Aquela moça chorou e reconheceu diante do Senhor, enquanto ouvia a palavra, que o seu ciúme era doentio, era pecaminoso, era idólatra. E ela se humilhou. Quando oramos por todos, chorando: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, transforma a minha vida, Senhor. Eu confio no Senhor, é o Senhor que cuida da minha vida, do meu marido. Irmãos, aquela moça foi curada de uma maneira tal, que depois de um tempo o marido dela virou para mim: pastor, o que o senhor fez para minha mulher? Agora não tem ciúme de mim mais. Eu falei: rapaz, dá glória a Deus, rapaz, não reclama não. Foi o Espírito Santo que a transformou por meio da tua palavra, da sua palavra. Mas foi porque aquela moça ouviu a mensagem, entendeu que ela tinha que se humilhar, orar, buscar a presença do Senhor, se ela quisesse ter a sua vida restaurada. O que você está precisando se humilhar nessa noite? Que pecado você precisa confessar para o Senhor? Que tipo de arrependimento Deus está esperando da sua vida? O que está atrapalhando sua comunhão com Deus? O que está estragando o ambiente dentro da sua casa? O que está afastando a sua família do Senhor? Hoje você precisa dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu me humilho diante do Senhor. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu não mereço nada do Senhor, mas Senhor, tem misericórdia de mim. Quebra a minha vida e
faze-o de novo. Eu quero ser um vaso novo. Ao terminar a exposição desse texto, você poderia me dizer que você tem uma fé exponencial? Como ter uma fé exponencial? Reconheça, persevere e seja humilde. Que você reconheça que Jesus é o soberano dos soberanos, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Que você confie somente nele como seu Redentor. Que você fique firme na caminhada cristã, persevere em buscar ao Senhor. Na hora certa Deus te responderá. E enquanto a bênção não chega, prostre os seus joelhos, bote a cara no pó e se humilhe diante da presença do Senhor. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Que os nossos olhos estejam postos em Jesus, que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Como ter uma fé exponencial? Reconheça, persevere e seja humilde. Que nós tenhamos a alegria de saber que talvez o Senhor Jesus diria para nós: oh, meu filho, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Que hoje, minha irmã, o Senhor possa dizer de você: oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor te dê uma fé exponencial, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém.